Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, muito obrigado aí pela presença de vocês aqui no canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessa matéria publicada pela BBC News Brasil, que diz o seguinte, vamos lá. Por que a economia dos Estados Unidos pode estar à beira de uma recessão? Matéria publicada no dia 28 de julho de 2022, ou seja, é um conteúdo bastante recente. Vamos lá. A economia dos Estados Unidos encolheu pelo segundo trimestre seguido, atingindo um marco que em muitos países seria considerado indício de uma recessão econômica. A recessão ainda não é oficialmente uma realidade nos Estados Unidos, que usa dados adicionais para anunciar a chegada a tal patamar, mas a contração da economia a uma taxa de 0,9% no segundo trimestre de 2022 atraiu grande atenção e disparou alertas em todo o mundo. O preço médio dos alimentos, gasolina e outros itens básicos no país está subindo em um ritmo que já é o mais rápido desde 1981. Ou seja, o negócio está pegando fogo, né? E disparou alertas em todo o mundo. Ou seja, porque várias economias, né, de vários países são atreladas ao dólar, inclusive a economia do Brasil. Se os Estados Unidos quebrar, consequentemente, essas economias vão quebrar também, né? E daí para pior, tá, pessoal? E a gente já está vivenciando isso na pele aqui no Brasil. Por mais, por exemplo, que o preço da gasolina abaixou um pouco, né? Mas isso é temporário, porque o ICMS ele vai ser cobrado, né, normalmente em 2023. A medida do congelamento do ICMS é até o final do ano, tá, pessoal? De 2022. Vamos lá. À medida que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, eleva a taxa básica de juros para tentar esfriar a economia e aliviar a pressão sobre os preços, aumentam os temores de que uma recessão esteja chegando, se é que já não começou oficialmente. Ou seja, o que a mídia está querendo dizer? A realidade, vamos lá, é que eles não estão mais conseguindo maquiar essa boa economia que eles propagou tempos atrás, né? Ah, que a inflação está 3,5%. Ah, que no ano que vem o PIB vai crescer 0,1%, 0,5%, sei lá, né? Porque as pessoas estão vendo que na realidade tudo que está sendo propagado, né, na parte econômica pelas mídias não está acontecendo, tá, pessoal? Ou seja, eles não estão conseguindo mais segurar as suas falácias que a economia vai se recuperar. Ou seja, eles já estão condicionando na mente das pessoas que vai haver uma recessão econômica mundial. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É assim, salve-se quem puder, tá, pessoal? Eles não vão mais segurar aquela maquiagem, né, que a economia vai se recuperar e etc, né? Porque as mídias trabalham para os controladores, trabalham para os governantes, que também trabalham para a elite, aquela galerinha que está lá na pontinha da pirâmide, tá, pessoal? Então eles já estão condicionando a mente das pessoas em aceitar que vai, né, ou, né, consequentemente, vai haver uma quebra na economia mundial, tá, pessoal? Mas as pessoas não estão nem aí, né? Elas estão mais preocupadas em Copa do Mundo, estão preocupadas em assistir Big Brother, em adquirir o seu entretenimento, né? Elas não estão preocupadas com a recessão econômica que está chegando, né? Então, assim, as mídias trabalham dessa maneira, tá, pessoal? Elas fazem com que as pessoas abracem essas falsas narrativas, né? Condicionam as pessoas a abraçar o colapso, né? Então, assim, é lamentável, né, pessoal? E tem gente que confia nas mídias oficiais, né, nos checadores de fatos, nos especialistas, né, os donos da verdade, né, os que a gente não pode especular, questionar, né, não podem, né, não pode falar nada dessa galera. Mas vamos lá, ó. Diante da queda da confiança do público, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tentou argumentar que a economia permanece sólida, observando que a taxa de desemprego permanece em 3,6% e as contratações seguem em alta. Ou seja, a própria mídia está mostrando que
a economia dos Estados Unidos está quebrando, né? Que a recessão está chegando, né? Se é que já não começou oficialmente, mas para o presidente, a múmia cagou na peidorreira, o Joe Biden, né? Não, a economia está toda normal, né? Não tem recessão, ela permanece sólida, né? Olha só, ela permanece sólida e ainda, né, o desemprego está baixo, né? E as contratações seguem em alta. E eu faço uma pergunta para vocês: dá para a gente confiar nos governantes? Tem como a gente dar credibilidade para essas pessoas? Cara, o mundo pode estar acabando, eles nunca vão falar o que realmente está acontecendo, né? Nós estamos passando por uma inversão do campo magnético. Eles sabem disso. Só que eles estão falando isso para vocês? Não, não estão falando, né? O mundo está normal, tá tudo ok, tá bacana e eles, ó, quietinhos. É a mesma coisa dessa questão da economia. Os Estados Unidos está entrando em recessão, a economia está quebrando, né? Os tais especialistas estão vendo isso, a própria mídia está falando que os Estados Unidos já está praticamente em uma recessão, mas ele não, né? Está falando que a economia está sólida, que o desemprego está baixo e as contratações seguem alta, né? Então assim, cara, parem de confiar em homens, parem de confiar em líderes políticos, parem de confiar em líderes religiosos. Tá? Parem de depositar a sua fé em homens. Olhem para os céus, clamem pelo Criador, pelo Pai, Yahweh Tsevaot, e pelo seu filho Yahushua Hamashia. É por intermédio de Yahushua Hamashia que nós vamos chegar ao Pai. Né? Busquem o Criador. Busquem primeiramente Ele, que as demais coisas serão acrescentadas. Se fortaleçam espiritualmente, você, os seus familiares, os seus filhos. Parem de brigar por lado A, por lado B, por lado C, por ideologias políticas, conservadorismo, comunismo, socialismo. Cara, isso só divide ainda mais as pessoas e faz com que elas não consigam enxergar o que realmente está acontecendo no mundo. E ainda a gente vê pessoas aqui no próprio canal. Cara, o que está por vir, o que está para acontecer? Cara, olha só a recessão econômica. Olha só o reset que eles estão fazendo em várias áreas. Parte econômica, parte de alimentos, cultural, familiar, espiritual. Eles estão acabando com o mundo, pessoal. Já fiz vários vídeos sobre o aquecimento, 5 Gadot, mudanças. Só que as pessoas elas não estão nem aí. Falam que a gente é teóricos da conspiração, sensacionalistas, alarmistas. Falam que a gente está falando que o que nós estamos ensinando aqui é mitologia. Então, assim, cara, é lamentável. Né? Enquanto a gente está tentando separar o joio do trigo, essas pessoas elas estão desconstruindo tudo aquilo que nós estamos com um trabalho muito árduo passar para os demais irmãos. Lamentável. Mas vamos continuar a leitura. Ó. Esta semana, né? Esta semana, antes da divulgação dos dados sobre o PIB pelo Departamento de Comércio, ele disse a repórteres que a economia não entraria em recessão. Olha só o que ele falou, não entraria em recessão. O que a matéria está falando aqui? Ó, temores de que uma recessão está chegando, se é que já não começou oficialmente. Dá para confiar nos governantes? Dá para confiar nos governantes? Será que realmente eles estão falando a verdade? Para mim, vocês já sabem a resposta, mas é uma pergunta, né, que eu faço aí para vocês. A gente tem que agir dessa maneira aqui no YouTube. A gente tem que se fazer de retardado, tá? Eles não gostam de pessoas que pensam, tá, pessoal? Mas vamos lá. Não sei se vocês entenderam. Ó, a declaração levou seus rivais do Partido Republicano a acusar a Casa Branca de tentar redefinir o termo, um rebrand da recessão pela Casa Branca
não reduzirá o sofrimento dos americanos, disseram aí os seus opositores. Ou seja, o cara está tentando maquiar a recessão de todas as maneiras. Nem o sistema tá dando credibilidade para a loucura da múmia cagando na peidorreira. Que é um absurdo, porque não tem como você maquiar essa recessão. Né? Os preços dos alimentos, de bens materiais, qualquer coisa que você vai comprar nesse exato momento, cara, tá um absurdo, tá o dobro. E assim, foi da noite pro dia, né? Então assim, quando as coisas acontecer, vai ser também da noite pro dia. Mas fica aí pensando na Copa do Mundo, né? Ó, nos primeiros 3 meses do ano, a economia dos Estados Unidos encolheu uma taxa anual de 1,6%. Na época, os economistas atribuíram o declínio do PIB a peculiaridades nos dados comerciais. Olha só, tá? Vai vendo. Cara, é terrível. Os caras só desinformam, tá? Mas os novos números divulgados nessa quinta-feira, tá? 28/7, é bem recente, mostraram uma desaceleração mais acentuada, com o crescimento pressionado por quedas no mercado imobiliário, investimento empresarial e gastos do governo, tá? Né? Por que será que o governo está gastando tanto, né? Parece que está financiando um conflito lá na Europa, né? O que o governo está financiando aí com o dinheiro dos pagadores de impostos, né? O americano que rala lá, ó, nos Estados Unidos para pagar as suas contas e ainda ser obrigados a pagar os seus impostos, né? E esse dinheiro está sendo usado para financiar o quê? Né? Pela múmia cagona peidorreira. Ó, os gastos do consumidor cresceram a uma taxa anual mais lenta, de 1%, já que as pessoas gastaram mais em saúde, acomodação e alimentação fora de casa, mas reduziram as compras de bens e mantimentos. Por que será que as pessoas estão gastando mais com saúde? O que aconteceu 2 anos atrás, né, que recentemente muitas pessoas, até nos tempos atuais, estão idolatrando? Uma coceirinha, né, um probleminha 2 anos atrás, uma coceira aqui no braço, vocês sabem do que eu estou querendo dizer, né? Então, assim, sei lá, deve ser coincidência que os gastos com saúde aumentou ainda mais, né? Sem contar que eles estão nos envenenando através né, de alimentos. Ó, acomodação e alimentação. Né? Parece que o americano não está se tocando, que o negócio está pegando fogo lá e eles estão ali no lazer, entretenimento, viajando. Eles não estão nem aí, né? E olha que vários americanos questionam os seus governantes, tá? E eles estão gastando com acomodação e alimentação fora de casa. Né? Ou seja, provavelmente eles estão viajando, né? Lazer, entretenimento, né? Ó, mas reduziram as compras de bens, aí ok, né, meu? Coisas fúteis, né? Você tem que ter um carro para você se locomover, né? Uma boa estrutura ali, digamos assim, formada na sua casa, né? O lugar que você está residindo, e mantimentos, né? Eles estão gastando menos com mantimentos, ou seja, eles não estão dando importância para comprar alimentação para sua casa, estocar alimentos, coisas que são necessárias. Olha só com o que o americano não está gastando, cara. Hoje eu falo aqui para vocês que o maior investimento que vocês devem fazer é na estocagem de alimentos. É vocês investirem em alimentos. Gustavo, mas vai estragar tudo. Eu estou estocando demais. Eu tenho medo de estragar. Cara, faz um sistema de rodízio. Né? Aquele alimento que você estocou que já está há um bom tempo ali, você vai consumindo ele e vai substituindo. Você entende? Vai fazendo um sistema de rodízio. Né? Não deixe esse alimento ficar parado lá por um bom tempo, tá? Ó, abre aspas, saindo do crescimento econômico histórico do ano passado, olha só, e recuperando todos os empregos no setor privado perdidos durante a crise do probleminha, né? Como eu falei, eles obrigaram várias pessoas a ficar dentro das suas casas, tá, pessoal? Ali nos Estados Unidos, algumas pessoas ainda em determinados estados conseguiu abrir ali o a sua
a sua empresa e etc, né? O seu armazém, sei lá, o seu depósito, seu estabelecimento. Mas imagina se ficasse tudo fechado, né? Como que estaria hoje a economia dos Estados Unidos, né? Inclusive eles não estão conseguindo contratar pessoas, né, para até mesmo substituir aquelas pessoas que foram dispensadas porque veio probleminha aí e eles, né, dispensaram várias pessoas, né? Eles não estão achando pessoas para trabalhar. O que aconteceu, meus amigos? Ainda é um enigma, né? Mas, né, cara, tá aí, né? Tudo isso foi causado propositalmente. O probleminha que veio 2 anos atrás, pessoal, ele foi um estopim para mudar várias engrenagens do sistema, tá? Várias engrenagens do sistema. Ou seja, o grande reset, tá? O grande reset, né? Que a mídia já taxa, né? Nós que falamos aí e questionamos, né, essa movimentação da elite, eles nos taxam aí como teorias da conspiração, né, que nós estamos levantando teorias contra o Fórum Econômico Mundial, tá? É assim que eles nos taxam, tá, pessoal? Mas ok, né? Então pro Biden tá tudo ok, tá beleza, tá bacana, né? E o governo dele tá muito bom. Ó, mas, mesmo enfrentando desafios mundiais históricos, estamos no caminho certo e sairemos dessa transição mais fortes e seguras, né? Todo aquele blá blá blá. Olha só o que esse especialista aqui de Harvard, né, o Jeffrey Frankel, professor de Harvard, tá? Professor, na verdade, né? Especialista, mesma coisa. Atuou anteriormente no Comitê National Bureau of Economic, o grupo de acadêmicos encarregado de fazer declaração oficial de recessão. Olha só o que ele falou. O cara já foi acadêmico encarregado de fazer declaração oficial de recessão. Ele participou de um grupo, tá? Tipo um pica, tá? Ele disse não acreditar que os países, tá? Que o país, na verdade, perdão, passava por uma recessão no início do ano, observando o forte crescimento do emprego. Tá? Ele se baseou, ó, o pessoal está conseguindo emprego, tá bacana, então o país não está passando por uma recessão. Mas depois desse período ficou menos confiante. E aí? Só que pro Biden tá tudo ok. Pro sistema ali louco do Biden tá tudo ok, né? Nem a elite deve estar ali segura das declarações do Biden, né? Ó, as coisas já desaceleraram, então não estou dizendo que tudo está ótimo, disse ele. As chances de uma recessão daqui para frente são substancialmente maiores do que em um ano qualquer. A inflação nos Estados Unidos atingiu 9,1% em junho, o ritmo mais rápido de valorização de preços em mais de 40 anos. Olha só, cara. É muita coisa, muita coisa, muita coisa. Ó, ao tornar os custos de empréstimos mais caros, o Federal Reserve espera reduzir os gastos com itens como casas e carros, em teoria aliviando algumas das pressões que elevam os preços. Mas a menor demanda também significa um declínio na atividade econômica. Relatórios recentes mostram que a confiança do consumidor está caindo, né? O mercado imobiliário está desacelerando e o país registrou a primeira contração, na atividade empresarial desde 2020, né? Aqui eu já falei dessa questão de grandes corporações estar congelando, tá, as suas contratações, né? O mercado de ações dos Estados Unidos despencou desde o início do ano em empresas como a gigante Meta, propriedade do Facebook e Instagram, e a montadora General Motors disseram que planejam desacelerar as contratações. O Google e a Apple, tá? E o Elon Musk falou também que vai congelar as contratações, os gastos, né, futuramente. Porque, né, eles sabem, eles têm informações privilegiadas que eu e você não temos. Eles são conectados, essas grandes corporações, elas são conectadas com os controladores, elas são conectadas com os governantes. Então eles têm informações privilegiadas que eu e você não temos, tá, pessoal?
Eu vou ler a matéria até aqui porque é o ponto mais interessante que eu achei, tá, pessoal? Mas eu vou disponibilizar ela na íntegra lá no nosso canal Especulando os Fatos Sem Censura. Olha só que o site também InfoWars está falando sobre essa recessão da economia. Essa matéria foi publicada no dia 27 de julho, ou seja, um conteúdo bastante recente. Ó, americanos estão lutando mais agora do que durante o auge da crise do probleminha, tá? Beleza? Mais americanos estão tendo dificuldades em pagar suas contas do que no auge do problema, né, dessa situação aqui. De acordo com a mais recente pesquisa, né, do Instituto blá 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 blá, né, estou selecionando aí para vocês, se quiserem se aprofundar mais nas suas pesquisas, 4 em cada 10 adultos acharam um pouco difícil ou muito difícil cobrir suas despesas domésticas habituais. Esse é o maior número desde que o censo começou a fazer a pergunta em agosto de 2020. A pesquisa indica que mais de 91,4 milhões de famílias estão lutando para pagar as necessidades básicas, em comparação com um pouco mais de 62,5 milhões no ano passado. O negócio está crescendo, né? E assim, os americanos são considerados grandes consumidores. Então, quando o negócio quebra, eles gastam demais, cara. Então, eles não conseguem se recuperar depois financeiramente. Eles não têm aquela mentalidade ali, ah, meu, né, sei lá, né, eu tenho que segurar um pouco que agora, né, tô passando apurado. Não, eles vão gastando porque, assim, eles são bem remunerados, eles têm acesso fácil a vários itens e etc. Então, quando o negócio quebra, meu, ó, eles se ferram, meu, tá? Vamos lá, ó. Em agosto de 2020, cerca de um terço dos americanos disseram que estavam lutando para atender às necessidades básicas, mas esse número caiu ao longo do resto de 2020 e início de 2021, uma vez que o alívio, né, do probleminha aqui, né, terminou e a inflação começou a subir. Esse número começou a subir novamente e agora excedeu o seu pico anterior. Sem surpresa, o aumento dos custos de energia, alimentação e habitação parece ser ocupado pelas dificuldades que muitos americanos estão enfrentando. Mais de um terço das famílias pesquisadas disseram ter negligenciado necessidades como medicamentos ou alimentos para pagar uma conta de energia, enquanto mais de um em cada 5 dizem ter mantido sua casa a uma temperatura que se sentiu insegura ou insalubre na tentativa de reduzir os seus custos de energia. Para quem não sabe, lá nos Estados Unidos, em determinadas regiões, as temperaturas caem assim drasticamente, né, assim abaixo de zero, e as pessoas elas precisam de aquecedor, né? Então assim, cara, você imagina a situação que essas pessoas devem estar passando, né? Elas terem que reduzir ali o aquecimento, o aquecedor, para economizar energia, né? Sem contar que também tem regiões, né, de altas temperaturas ali, por exemplo, perto, acho que, creio ali, Califórnia, sei lá, não conheço muito bem a região ali dos Estados Unidos, mas ali pro lado do México, né, o divisa ali do México, né, o negócio fumega, né, de temperaturas extremas ali. Então eles precisam do ar condicionado, né? Então assim, ou você passa dificuldades nessa parte aí, né, de refrigeramento, ou você deixa de comer, né, cara? O negócio é louco. Então assim, é triste, né, cara? Toda essa situação que o mundo todo está vivenciando, né? Tudo isso está sendo causado propositalmente. Não adianta a gente ficar empurrando para debaixo do tapete, né? A realidade ela tem que ser falada, não só aqui no canal, mas por outras pessoas. O que está por vir não vai ser fácil, tá, pessoal? Então é por isso que eu trago esses tipos de matérias aqui no canal, para que você possa se preparar melhor, para que você possa amenizar os danos e não sofrer como essas famílias estão sofrendo, entendeu? A gente não está sendo sensacionalistas ou alarmistas, nós não somos teóricos da conspiração, é só vocês pegarem as matérias que as mídias oficiais, né, elas estão publicando nos tempos atuais e vocês verem, compararem com a realidade. Isso eu falo agora, tá, pessoal? Porque eles não estão mais
conseguindo esconder essa recessão econômica. Lá no início do probleminha, eles tentaram amenizar para aliviar dos governantes, né, toda a tirania que eles estavam aplicando no mundo, tentando fazer com que as pessoas não se preocupassem com a economia, que ficar dentro de casa era bom e etc, que o importante era salvar vidas e etc. Né, ok, as pessoas, né, na sua grande maioria, a grande massa acreditou, né, na pseudociência, na farmaqueia, acreditou nesses veículos de informações, né, olha só minha mãozinha aqui, ó, informações, e ficaram dentro das suas casas. Eles conseguiram completar o seu plano, fazer com que as pessoas, através do medo, do pânico, abraçassem essas falsas narrativas e ficassem dentro de casa. O que aconteceu? Propositalmente, tudo dentro do script, a economia quebrou, né, e eles estão, logicamente, através dessa quebra da economia, implementando um novo sistema, o reset econômico. Né? Tem o reset alimentar, que eles estão fazendo de tudo para eu e você comer carne à base de plantas, carne à base de insetos. Eles estão juntos, né, automaticamente com a economia, fazendo com que a inflação em vários países disparem, né, e aí, consequentemente, o poder de compra diminui, as pessoas não conseguem comprar, né, uma boa, não ter ali na sua mesa uma boa alimentação, carne, né, muitas pessoas não estão mais conseguindo comprar aqui no Brasil, né, então assim, você vê que tudo vai levando, tem uma ligação, né, com essa quebra proposital, nesse reset que está sendo feito proposital pelos controladores do mundo. Quebrando a economia, você quebra o poder de compra, as pessoas não conseguem se alimentar bem, né? E eles conseguem, né, enterrando esse sistema financeiro antigo, levantar um novo, né? Carteira digital do trabalho, né? Sendo implementada, RG digital, CNH digital, título digital, né? Você praticamente faz as suas transações financeiras por aplicativos. Então vocês veem que há um cerco da tecnologia, né? Há um cerco da pseudociência, há um cerco, né, da quebra, né, da economia proposital. Então assim, a agenda está sendo acelerada. Tá, pessoal? E fiquem atentos, né? Porque muitos que se dizem aí, eu confio no Messias, eu confio no Criador. Quando o negócio, o cerco se fechar mesmo, né? Aí eu quero ver. Aí eu quero ver, né? Porque assim, José e Noé se prepararam, tá? Eles não esperaram ali um anjo vir, né? Guardar a família deles, né? Ou alimentar eles como Elias foi alimentado ali dentro da caverna, não. Eles tiveram que tomar atitudes para que a sua família fosse preservada. Lógico, aquilo que era impossível para eles fazerem, o Criador fez por eles. O Criador fez por eles. O Criador guardou a família deles. Só que eles seguiram as orientações do Criador. Eles tiveram atitudes. Eles tomaram atitudes baseado naquilo que eles conversaram com o Pai, nas orientações do Pai. Assim fez Noé e assim fez José. Eles se prepararam. Eles ouviram as orientações do pai, tá? Lógico, cara, faça sempre suas pesquisas independentes. Não confie no Gustavo. Eu sou falho que nem vocês. Né? Eu estou aprendendo aqui que nem vocês. Não é porque eu tenho um canal aqui no YouTube que, né, eu sei de tudo. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, Gustavo. Eu não concordo com isso, por causa disso, disso, aquilo. Eu acho que você falou, ou você se precipitou nessa fala. Cara, a gente sempre está aqui a receber um feedback positivo. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria passar hoje para vocês. Muito obrigado a todos que chegaram até o final da estreia. Acessem os nossos canais lá no Telegram. Os links estão na descrição. Se você tem interesse de apoiar o nosso canal, com apenas R$ 4,99 por mês, você já consegue fazer, né, esse apoio aqui pra gente financeiramente. Faça isso se você puder, se você tiver condições, ok? Independentemente se você é ou não apoiador do canal, você tem acesso a todos os conteúdos aqui no YouTube, como também lá no Telegram. Não tem essa de conteúdos exclusivos, privados, grupos privados. Aqui o acesso às informações é disponibilizado para todas as pessoas, beleza? Se você chegou aqui pela recomendação do YouTube, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative todas as notificações.
Deixa aí o seu like, seu dislike, como você achar melhor. E você que já está há um bom tempo com a gente nessa caminhada, é rápido, é fácil e vai nos ajudar bastante. Verifique aí sua inscrição, veja, né, se todas as notificações estão ativadas. Como eu falei ali atrás, deixe seu like, seu dislike, compartilhem esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais com o máximo de pessoas que vocês puderem. E como eu falei, deixem aí o seu feedback positivo, com respeito ao próximo, né? Gustavo, não concordo com isso, não concordo com aquilo, e eu sempre falo aqui, façam suas pesquisas independentes. Aqui é o marco zero, é o ponto de partida. Vocês, logicamente, vão se aprofundar e vão fazer suas pesquisas independentes. O que é, sei lá, né, o reset econômico, né? Ah, Gustavo, eu queria saber o porquê a economia está sendo quebrada propositalmente. Cara, eu queria trazer muito mais informações aqui para vocês, só que, infelizmente, a plataforma censuradora não nos permite, tá, pessoal, fazer isso. Beleza? Ok? E lembrando, a Bíblia, a palavra, as escrituras sempre será, no meu entendimento, a verdade absoluta. Ela sempre vai ser o nosso filtro, ela sempre vai nos manter conectados com o Pai e com seu Filho Yahushua HaMashiach. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. Que o Pai abençoe a vida de vocês. Obrigado, meus irmãos. Shalom.